Oi, pessoal. Bom, então, como prometido, hoje nós vamos aqui resolver, né, a prova da ordem do exame 42. Espero que vocês tenham ido bem. Nós tivemos, inclusive, hoje já uma retificação do gabarito. Uma das questões estava ali claramente incorreta, né? Então, a resposta que havia sido ofertada ali estava claramente equivocada. Então, já evitam-se os recursos aí, né? Já se evita perder tempo aí com a questão dos recursos, que era obviamente certo, né? Mas eles ainda bem que remediaram antes daí do tempo. Bom, então vamos lá, sem perder tempo, vamos ver as questões aqui e conversar um pouquinho a respeito delas. Bom, a primeira questão diz o seguinte, que justamente foi essa questão que teve aí o gabarito alterado. Então, José foi citado em janeiro de 2022 em uma ação de execução fiscal movida pela Fazenda Nacional para a cobrança do imposto sobre a renda, imposto de renda pessoa física, cujo débito tributário foi por ele próprio apurado na sua declaração de ajuste anual, entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil em março de 2017, referente ao ano base 2016. Sem nada a fazer, em março daquele ano, foi intimado da penhora de sua conta bancária. E 3 meses após a intimação da penhora, José finalmente encontrou a guia DARF do IRPF integralmente pago dentro do prazo, no exato valor apurado como devido naquela declaração de ajuste anual. José, então, o procura para, como advogado, adotar a medida processual cabível nos autos daquela ação de cobrança considerada indevida. Bom, vamos aos pontos aqui, tá? Primeira coisa que você vai identificar é que é uma execução fiscal. Bom, identificado que é uma execução fiscal, se você falar em alguma medida que é cabível dentro da execução fiscal, então as defesas que são cabíveis, você teria duas defesas. Então, embargos à execução e exceção de pré-executividade, tá? Embargos à execução, a gente sabe que tem um prazo específico fixado na Lei de Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 80. Já a exceção de pré-executividade, ela é aceita, obviamente, há muitos e muitos anos, porém não há capitulação específica, vamos dizer assim. É o direito de petição que dá aso a essa possibilidade aqui de insurgência, tá? Muito bem. Pensado isso, nós precisamos nos ater aos seguintes detalhes. Ele diz o seguinte, que ele declarou o imposto de renda pessoa física em 2017, que era relativo ao exercício de 2016. Ele bota o exercício para dar uma confundida ali, né, com relação à questão de prescrição e tal. Se você for pensar que isso se trata de um lançamento por homologação, então significa que, uma vez declarado esse tributo, uma vez que a pessoa declara, passa as informações, declaração normal, né, de ajuste anual, e apura o montante devido ali, suponhamos que ela não tivesse pago nada, né, já está declarado, ou seja, já está constituído o crédito tributário, então não se fala em decadência, tá? Então aí o fisco, uma vez que está já declarado, só teria que cobrar aí como fez. Então, ele partiu do pressuposto de que foi declarado, mas não foi pago. Essa era a premissa do fisco. Então, vejam, se ele declarou em 2017, foi março aqui, né? Março de 2017, a prescrição só aconteceria, então, março de 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Só em março de 2022, que foi algo aí, ele foi citado em janeiro de 2022, ou seja, né, interrompeu a prescrição, não tem nem que se falar em prescrição, que era uma das alternativas aqui. A alternativa B falava em prescrição justamente para confundir você, mas não é o caso de prescrição, porque uma vez declarado, está constituído, basta cobrar. Então ele tem 5 anos, né? O fisco tem 5 anos de prescrição a partir do lançamento para poder fazer a cobrança, como de fato fez aqui, tá? Muito bem, só eliminando as dúvidas das outras, tá? Então, prescrição está eliminada.
Aí ele fez o quê? Ele localizou o comprovante de pagamento exatamente no valor que ele tinha apurado na declaração e pago tempestivamente também, porém 3 meses após a intimação da penhora. Vejam, 3 meses após a intimação da penhora. Os embargos à execução, como eu havia dito a vocês, ele tem previsão expressa na lei de execuções fiscais e tem prazo expresso, prazo determinado que é de 30 dias úteis, a contar do quê? Neste caso, da intimação da penhora. Então, se fosse para ele entrar com embargos à execução, teria que ter sido 30 dias úteis após, né? É um prazo de 30 dias úteis após, a partir da intimação da penhora. Então, ele não fez isso, né? Ele não fez isso. Agora, aí tinha uma alternativa que falava agravo de instrumento, né? Que inclusive era o gabarito originário ali, né? O gabarito preliminar, o primeiro. Mas que obviamente já se entende aqui, não tem nem discussão, é algo óbvio, né? Porque vejam, se você fala, ó, a letra D fala, caberá a José recorrer da decisão que determinou a penhora de sua conta. Então, a decisão que determinou a penhora. Só que no problema diz que ele só achou o comprovante 3 meses depois do bloqueio, 3 meses depois da penhora. Então, assim, o prazo do agravo é 15 dias úteis, né? Então, já passaram-se 3 meses, então não faria nem sentido falar em agravo de instrumento, tá? Então, aqui é óbvio, né, que se tratava de hipótese aqui de exceção de pré-executividade. Por quê? Porque a exceção de pré-executividade é aquela medida que, embora ela não tenha prazo, né, ela seja mais flexível, você consegue fazer no bojo ali dos autos, não demanda aí uma petição apartada, né, então é algo mais simplificado. Mesmo assim, ela também tem seus requisitos, então você não pode, por exemplo, levar à exceção de pré-executividade uma matéria que demande dilação probatória, tá? A prova que deve ser ali juntada, né, que deve ser apresentada ao juiz, ela deve ser pré-constituída e entregue com a petição. Então, é uma prova documental, tá? Então, uma prova, assim, incontrastável. Nesse caso, havia a guia de pagamento. Então, uma vez que a declaração ao pagamento e pagamento feito, né, tempestivamente ali, não há incongruências com relação ao pagamento, a documentação é essa, é bastante, tá? Então, não havia problema nenhum de se ingressar aí com a exceção de pré-executividade, mesmo após 3 meses ali da intimação da penhora, tá? Então, incontestavelmente, é a alternativa C, que é exceção de pré-executividade, tá? Então, a C fala, José poderá apresentar uma exceção de pré-executividade, demonstrando documentalmente, por meio da guia DARF, que o imposto havia sido pago tempestivamente. Então, é incontestável. Muito bem. A segunda questão dizia o seguinte: João, pessoa com deficiência física, com base na lei X do estado Alfa, que isenta as pessoas com tal deficiência do pagamento do IPVA, requereu à Secretaria da Fazenda do estado Alfa a extensão da aplicação da norma isentiva para a taxa anual de licenciamento veicular. Então, a isenção é do IPVA para pessoas com essa deficiência física e ele quer a extensão dessa isenção para cobrir aí uma taxa de licenciamento anual, tá? Veicular. Ele usou como argumento o fato de que aquela isenção veio resguardar o mínimo existencial e a capacidade contributiva das pessoas com deficiência. Entretanto, o pedido foi indeferido administrativamente e resignado, consultou você como advogado sobre a conduta a ser adotada. Bom, primeira coisa a pensar aqui, se trata de uma isenção. Por se tratar de uma isenção, a primeira coisa que deve vir à mente é que precisa ser por meio de lei. Ah, mas ele pediu administrativamente. Tudo bem, ele pode pedir, pode pedir administrativamente, pode ser concedida por um despacho administrativo, porém, despacho esse que estará acobertado por uma lei. E essa lei deve prever expressamente a hipótese. Então, caso não se encaixe nessa hipótese, não há que se falar em interpretação extensiva
no caso de isenção. Vejam, a isenção é uma dispensa legal do pagamento de um tributo. Então, quando você dispensa o pagamento de um tributo, você está partindo para uma excepcionalidade. Nós sabemos que o intuito de tudo isso é a arrecadação, tá? Então, o afastamento do dever de pagar é algo excepcional. E assim, né, dessa forma, por ser excepcional, é necessário que se atenda estritamente o que esteja em lei. Então, a lei poderia, eventualmente, prever que a isenção seria também relativa às taxas? Poderia, tá? Automaticamente se aplica? Não automaticamente, mas a lei poderia prever. Mas nesse caso, está muito explícito que a lei previu a isenção apenas para o imposto, que é o IPVA. Então, pessoas com a deficiência física tal, né, ou seja, que preencham tal requisito, possuem o direito de ter isenção do IPVA. Pronto, fim, tá? Então, nesse caso, não há que se interpretar extensivamente, ainda que o argumento trazido seja justo, tá? E ainda que o argumento trazido seja o mesmo que sustenta a isenção. Independentemente disso, quem determina a isenção é a lei, tá? Então, se a lei não diz, então não há que se falar em extensão da interpretação, tá? Então, vejam, isso aqui está no artigo 111, se você for lá no artigo 111 do CTN, eu nem coloquei ali, mas é do CTN, disse, interpreta-se literalmente, a legislação tributária que disponha sobre, e está lá no inciso 2, outorga de isenção. Então, nesses casos, não é possível ampliar. Só seria possível abarcar as taxas caso a lei assim o fizesse. Terceira questão. A Sociedade Empresária ABC Limitada teve um auto de infração lavrado contra si pelo Fisco Federal em junho de 2021, lançando de ofício valores de tributo federal não declarados e nem pagos, referente a fatos geradores ocorridos em junho de 2017. A sociedade empresária impugnou o auto dentro do prazo, apontando a existência de vício formal, o que foi reconhecido pelo Fisco Federal, que anulou tal lançamento em junho de 2022. Diante desse cenário e à luz do texto expresso do Código Tributário Nacional, assinale a afirmativa correta. Então, nós temos aqui as seguintes questões, né? Foi lavrado um auto de infração. Nesse auto de infração, que contém ali, né, lançamento de tributo e penalidades. Só que esse auto de infração, ele foi, depois da impugnação, foi julgado aí, foi reconhecido, né, como nulo o auto de infração. Então, se anulou o auto de infração em razão de vícios formais. Então, vejam, vícios formais dizem respeito a formalidades e não ao mérito. Não se está dizendo, por exemplo, que aquele crédito não existe. Não se está entrando no mérito do crédito tributário que está sendo cobrado, né? Nesse caso, que está sendo exigido mediante auto de infração. Aqui o problema é formal, no arcabouço formal. Então, faltou algum elemento, né, que, por exemplo, que prejudicasse a defesa, né? Não constou a autoridade lançadora, não constaram, por exemplo, não constou um relatório ali constando, indicando ali o que foi analisado e de onde foi tirado aquele valor, qual que foi o critério ali de correção, multa, juros, enfim. Há particularidades que não foram obedecidas e que precisam ter transparência para viabilizar um contraditório efetivo. Então, para que o sujeito passivo possa se insurgir diante de um auto de infração, por exemplo, ele precisa ter ciência total do que está sendo cobrado dele, do que está sendo exigido dele.
Então, caso haja algum aspecto formal que não foi atendido, esse auto de infração pode ser anulado. Esse lançamento, né? No todo aí, nesse caso, um auto de infração. Porém, vejam, se passa, veja, ele falou aqui que o auto foi lavrado em junho de 2021, relativo a débitos, né, não declarados nem pagos, cujos fatos geradores foram de 2017. Aí ele fala que a decisão que anulou foi de 2022. Ou seja, se continuar contando o prazo, daqui a pouco o fisco não tem mais prazo para lançar novamente, porque se trata de auto de infração. Se trata aqui de lançamento tributário, ou seja, prazo decadencial, tá? Não é uma cobrança judicial. Nós estamos ainda na fase do lançamento, ou seja, da constituição do crédito. Então, como é que funciona isso? Ele lança, e aqui foi por auto de infração. O sujeito passivo pode ou não se insurgir diante desse lançamento, que foi o caso que ele impugnou. E, ao final, então, suponhamos que esse sujeito passivo não tivesse feito absolutamente nada, tá? Ele não tivesse impugnado. Então, se ele não tivesse impugnado, o crédito tributário que está ali dentro desse auto de infração estaria definitivamente constituído. Ou seja, a partir dali em que ele está definitivamente constituído, ou seja, não será mais questionado na esfera administrativa, ele está pronto para a cobrança judicial. E aí que iniciaria, então, o prazo prescricional de 5 anos, tá? Mas aqui no caso, esse sujeito passivo resolveu impugnar, né? Resolveu debater aqui a exigência fiscal. Então, esse crédito, né, só estaria constituído ao final da discussão. Então, precisa, né, instância recursal, se fosse o caso. Então, lá no final, se o contribuinte perder tudo, né, não tiver mais possibilidade de rever a decisão, né, submeter a um colegiado, aí que o crédito estaria ali definitivamente constituído. Mas aqui o papo é outro, aqui não tem a ver com crédito, aqui tem a ver com aspectos formais. Ou seja, se tem a ver com aspectos formais e eu vou anular esse auto de infração, paralelamente eu preciso assegurar ao fisco que ele ainda terá prazo para lançar. Porque senão, né, vamos pensar do lado do fisco, ele lança, aí ele peca por falta de um aspecto formal, o auto é declarado nulo e ele já perdeu o prazo para lançar. Passaram-se mais do que 5 anos do fato gerador. Então, ele não pode mais lançar. Então, isso não seria correto, né? Olhando do lado do fisco agora. Então, ainda que o auto seja anulado em razão de aspectos formais que não foram obedecidos, o código resguarda o fisco ainda, resguarda o prazo ao fisco para ele poder lançar novamente, agora de modo correto, tá? Preenchendo as condições necessárias aí para o processamento. Então, vejam, aqui nós temos, né, o que eu acabei de falar, a anulação de lançamento por vício formal são as situações. E decadência. Então, se é lançamento, é prazo de decadência, tá? Então, se eu anulo o lançamento por ausência aí, né, ou por vício formal, por ausência de requisitos formais, eu preciso assegurar ao fisco que ele ainda possa lançar. Porque senão, né, porque eu não estou falando do mérito, eu estou falando só de aspectos formais. Então, e o artigo 173 fala o seguinte: o direito da Fazenda Pública a constituir o crédito tributário, ou seja, lançar, extingue-se após 5 anos contados, e aí vem, 2, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Então, neste caso, ele terá 5 anos a partir de ter se tornado definitiva essa decisão que anulou por vício formal. Então, ele ainda vai ter resguardado o seu prazo de lançamento, tá? E, por fim, temos: certa carga foi abandonada no Porto de Santos pela sociedade empresária Importação 100% Limitada. Em razão disso, passado o prazo previsto e obedecidas as formalidades da legislação tributária,
foi aplicada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a pena de perdimento de mercadoria importada por abandono. José, participando de leilão da Secretaria da Receita Federal, logra êxito em arrematar a carga abandonada. Sobre a arrematação de mercadorias abandonadas em leilão promovido pela Secretaria da Receita, à luz do CTN, assinale a afirmativa correta. Então, vejam, uma empresa importou uma mercadoria, não regularizou ali a importação, essa mercadoria ficou retida e deu-se a pena de perdimento a essa mercadoria. Então, a empresa perdeu a mercadoria. Essa mercadoria vai a leilão para que, né, seja retirada ali do local e que o crédito tributário ali seja satisfeito também, afinal de contas teve uma importação. Aí a questão é a seguinte, a pergunta que está se fazendo é a seguinte: esse arrematante, essa pessoa que está arrematando essa carga num leilão da Secretaria da Fazenda, ele terá que pagar o imposto, né? Como que fica essa situação diante, né, deste contexto aqui? Então, houve uma importação, não foi regularizada ali, a empresa abandonou, Receita Federal leiloou, uma pessoa arrematou. Essa pessoa tem ou não que arcar com o ônus tributário? Então, veja. Nesse caso, o CTN é expresso e ele diz o seguinte: contribuinte do imposto é 2. O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, tá? Então, vejam, neste caso, sim, o arrematante terá que arcar aí com o pagamento do imposto, tá? Porque, afinal de contas, a importação, ela existiu e não se pode negar aqui que a operação existiu. Então, quem ficar com a mercadoria precisará também arcar com a questão tributária, com o imposto aí devido nesta operação. Então, ele é sim contribuinte do imposto de importação, tá bom? Bom, pessoal, as questões então foram resolvidas. Se você tiver alguma dúvida relacionada ao que eu falei, ou se eventualmente alguma dúvida relacionada, podem me mandar aí nos comentários. Esse vídeo vai ficar aí disponibilizado se vocês quiserem assistir de novo ou encaminhar aí para algum amigo que está precisando, ok? Precisando de alguma coisa, é só chamar. Obrigada e até mais!